TunePacket.com. Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Cálculo Numérico em sua versão APNP, Atividade Pedagógica Não Presencial. Eu sou o professor Gustavo e vou trabalhar com você neste semestre. Cálculo numérico é uma matéria muito divertida, geralmente utilizada para calcular aproximações, para a solução de problemas de difícil solução e até mesmo de solução impossível. Então, nesse sentido, um assunto muito importante que deve ser trabalhado diz respeito a erros. Este assunto da aula de hoje nós vamos levar com a gente durante todo o curso. Sempre estaremos interessados em calcular os erros. A pergunta é, por que então que nós vamos medir estes erros? Inicialmente, para determinar a precisão dos resultados numéricos. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um assunto que vamos trabalhar durante o curso, diz respeito à integração numérica. Sabemos que existem algumas integrais aí, um tanto quanto complicadas de serem resolvidas analiticamente. Pego de exemplo aqui a integral A5 da competição Putnam, muito famosa aí na internet. Então, eu consigo uma boa aproximação para a solução exata desta integral utilizando métodos numéricos. Assim, como eu vou saber se a solução que eu obtive é uma solução boa? Então eu vou fazer o cálculo de um erro e se este erro for pequeno, eu tenho garantia aí de que a minha solução está adequada. Uma outra resposta seria para determinar um critério de parada em algoritmos iterativos. Vamos trabalhar com diversas funções de iteração, ou seja, vamos pegar um valor inicial, uma aproximação inicial para uma solução, vamos colocar em uma função de iteração e com isso vamos obter uma outra aproximação. Aí eu pego este novo valor, coloco na função de iteração, faço as contas e tenho uma nova aproximação. Se eu não fizer nada, esta conta continua, fica impossível, aí não tem fim. Então, eu preciso um critério de parada para terminar a conta. Um deles pode ser, faça a conta até que o erro obtido seja menor que 0,00001, por exemplo. Então, este assunto é muito importante. Em homenagem a isso, vamos começar com a nossa primeira conta. O erro absoluto. Nós vamos definir como erro absoluto o módulo da diferença entre o valor exato de um número, que aqui vamos chamar de x, e o seu valor aproximado, que aqui nós vamos chamar de x barra. Não confundir com a média, ok? Então, o erro absoluto, o módulo da diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Vamos fazer um exercício aqui para você observar. A derivada f' de x da função f de x pode ser aproximada pela função. F' de x é aproximadamente f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, se a minha função f for 7 que multiplica e elevado a 0,5x e o meu h for 0,3, calcule o valor aproximado da derivada no ponto 2, o valor exato da derivada no ponto 2 e o erro absoluto. Bom, então começamos pela letra A, o valor aproximado. Então, f' de 2. Basta utilizar a fórmula. Você vai colocar f de 2 mais o h, então 2 mais 0,3, menos o f de 2 dividido por 0,3. Isto é igual,
soma aqui o 2 mais o 0,3, então você tem o f de 2,3. Menos f de 2 dividido por 0,3. Agora, utilizando aí a princípio a sua calculadora, calcule f de 2,3. Basta colocar aqui na sua função 7 que multiplica e elevado a 0,5 que multiplica 2,3. Fazendo esta conta, você vai chegar em 22,10735036. A princípio, coloque aí todos os valores que aparecerem na sua calculadora, ok? Posteriormente, calculamos então o f de 2 aqui, 7 que multiplica e elevado a 0,5 vezes 2, fazendo esta conta, 19,02797279 foi o que apareceu aqui na calculadora do professor. E vamos dividir por 0,3. Então, fazendo esta conta, chegamos em 10,26459190. Esta é a letra A, o valor aproximado da derivada no ponto 2. Agora, conseguimos calcular aí de maneira bem tranquila o valor exato aí. Basta derivar esta função f de x. Qual é a derivada? O 7 sai da derivada, então 7 que multiplica e elevado a 0,5x, que multiplica a derivada do 0,5x com relação a x, então 0,5. Olha aqui, 7 que multiplica e elevado a 0,5x, que multiplica 0,5, que é igual a 3,5, que multiplica e elevado a 0,5x. Agora eu utilizo esta função aqui para calcular f'2. E a resposta, 9,513986,400. Então, observe, tenho um valor exato e tenho uma aproximação. Com isso, eu consigo calcular o erro absoluto. Erro absoluto igual módulo do valor exato, 9,513986,400, menos a aproximação, 10,26459190. Como resposta, 0,75. Então aqui apresentamos a primeira continha aí do cálculo numérico, o erro absoluto. Cabe destacar que este erro absoluto, ele deve ser utilizado com cautela. Por exemplo, quando eu for fazer comparações de vários erros aí, se eu utilizar somente ele, eu posso estar fazendo conclusões aí não corretas. É o que vamos ver na próxima conta desta aula de hoje. Então, é importante destacar que o erro absoluto não leva em consideração a ordem da grandeza. Por exemplo, vamos considerar uma medida exata, 100,1 e a sua aproximação, 100. Uma outra medida exata, y igual 0,0008 e a sua aproximação, 0,0006. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a melhor aproximação? Observe que vamos utilizar a conta anterior aí, o erro absoluto. Então, o erro absoluto do x, valor real, valor exato, 100,1 menos 100, 0,10. Erro absoluto do y, módulo do valor real, 0,0008, menos a aproximação, 0,0006, resposta 0,0002. Presta atenção. O menor valor do erro absoluto do y, este valor, pode nos levar a pensar que o y barra ali, a aproximação y, é uma melhor aproximação para y do que o x barra para x. Mas isso não está legal, por quê? São grandezas diferentes. Tem um exercício que vamos trabalhar depois, que pede para fazer a comparação aí de qual o menor erro na medida de uma ponte e de um rebite.
A ponte ali vai estar em metros e o rebite ali vai estar em centímetros, ali o erro vai ser milímetros. Então, são grandezas diferentes. Para fazer esse tipo de comparação, então eu preciso padronizar, eu preciso de um outro erro. Então é aí que entra na história este personagem aqui, olha, o erro relativo. Nós vamos definir assim: módulo do valor real menos a aproximação dividido pelo módulo do valor real. Ou seja, o erro absoluto dividido pelo módulo do valor exato. Então, retornando ao exemplo anterior, erro relativo de x. Então, é o erro absoluto que a gente obteve, 0,10, dividido pelo módulo do valor exato, 100,1, 0,0009. Erro absoluto do y. Então, erro relativo do y é o erro absoluto, 0,0002, dividido pelo módulo do valor exato, 0,0008. Resposta 0,25. E aqui a gente já percebe que como o erro relativo do x foi um valor menor que o erro relativo do y, a aproximação x barra dx é melhor que a aproximação y barra dy. Assim, quando você for comparar diversas medidas aí de grandezas diferentes, não utilize o erro absoluto, e sim utilize o erro relativo. Aqui é importante destacar que alguns livros apresentam estas fórmulas um pouco diferente, porém, todas elas acabam tendo o mesmo objetivo: verificar se a sua aproximação está coerente ali com um possível valor real. Observe que neste livro aqui de análise numérica, de Burden e Fires, um livro muito famoso, ele define o erro absoluto e o erro relativo da mesma forma que a gente definiu aqui no nosso curso. O erro absoluto, módulo do valor real menos a aproximação, e o erro relativo, o módulo do valor real menos a aproximação dividido pelo módulo do valor real. Um outro livro muito famoso na literatura brasileira é o Cálculo Numérico, da Márcia Ruggiero. Observe que ela define o erro absoluto como x menos x barra, ou seja, o valor real menos a aproximação. Aqui ela não coloca o módulo, porém, nas contas que ela faz ali no livro, ela utiliza o módulo. E o erro relativo, observe que ela coloca o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, diferente de como a gente definiu. Então, utiliza a aproximação e não o valor real. Um outro livro, aqui esta referência 3, os autores utilizam como erro absoluto o módulo do valor real menos a aproximação e como erro relativo o módulo do valor real menos a aproximação dividido pelo módulo do valor real. Observe que em um outro livro, nesse de análise numérica elementar, eles trabalham o erro absoluto como valor verdadeiro menos a aproximação e como erro relativo, valor verdadeiro menos a aproximação dividido pelo valor verdadeiro. Então, eu faço questão de apresentar isso, pois vai que você vai pegar algum outro livro aí para dar uma olhada e observa a fórmula um pouco diferente. Então, fique tranquilo. Nós vamos padronizar, trabalhar com estas que apresentamos aqui na aula, ok? Mas não está errado utilizar alguma dessas outras fórmulas e até mesmo outros tipos de erros que existem na literatura. Aqui é até interessante uma ideia de trabalho. Geralmente nas aulas eu comento isso. Olha, você pode fazer um trabalho final aí como uma revisão de literatura de todas essas fórmulas de erros que aparecem aí nos livros na internet. Então, pesquise aí uns 10, 15, 20 livros aí, coloque todas essas fórmulas de erro, faça as estatísticas aí, olha, esta apareceu mais vezes, esta é pouco utilizada. Eu já fiz isso aí no passado, por isso que eu utilizo estas que eu apresentei para vocês, ok?
Mas ainda falta uma investigação para a gente fazer na aula de hoje, que é o seguinte: como que nós vamos trabalhar com erros se geralmente não conhecemos o valor exato de uma conta? Se eu tenho como calcular o valor exato ali, o valor real, eu não preciso do cálculo numérico, eu utilizo o valor exato ao invés da aproximação. Mas o que fazer se eu não tenho acesso ao valor exato? É o que vamos ver nesta próxima conta. Se os valores reais, então, eles não são conhecidos, o que podemos fazer é definir um outro erro, chamado erro aproximado, e este consiste na diferença entre a aproximação atual, a aproximação presente, e a aproximação anterior. Por exemplo, veja este exercício. Tem-se que e elevado a x é aproximadamente o somatório de k igual a zero até infinito de x elevado a k sobre k fatorial. Ou seja, 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante, conhecida como série de Maclaurin. Quero calcular o número de Euler, ou seja, e elevado a 1. Esse x aqui, então, para mim vai valer 1, ok? Considerando na letra A, o k sendo o 3, ou seja, vou fazer o somatório de k igual a 0 até o 3. Depois, na letra B, vou melhorar um pouco a aproximação. Vou calcular o somatório de k igual a 0 até o 5. E com isso eu vou ter uma aproximação presente e uma aproximação anterior. E vou poder calcular aí a letra C, que é o erro aproximado. Então, na letra A, observe, e elevado a 1. Conforme eu comentei, o x é 1, então, aproximadamente 1 mais 1 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 1 ao cubo sobre 3 fatorial. Para aqui, estou cortando ali no k igual a 3. Fazendo estas contas, chegamos que e elevado a 1 é aproximadamente 2,666,666,667. Foi o que apareceu aí na minha calculadora quando eu somei estes valores aqui. Agora, vamos melhorar esta aproximação. E elevado a 1 é aproximadamente. Agora eu vou pegar o resultado anterior e somar 1 sobre 4 fatorial mais 1 sobre 5 fatorial, ou seja, melhorei aqui adicionando estes dois termos. Fazendo toda esta conta, chegamos que e elevado a 1 é aproximadamente 2,71666,667. Aproximação presente é este valor. A aproximação anterior, este aqui. Com isso, consigo calcular o erro aproximado. A diferença aí da aproximação presente menos a aproximação anterior, 0,05. Ok? Muito fácil este exercício, não é? Neste momento, é interessante abordarmos alguns assuntos relacionados ao arredondamento de números. Então, existe a norma técnica, a BNT-NBR 5891 de 2014, que ela dispõe sobre as regras de arredondamento da numeração decimal. Diversas regrinhas aqui, vamos passar rapidamente, só para observarmos aí. O objetivo principal não é cobrar esse tipo de assunto em trabalhos, mas sim para a gente ter noção de que existe uma regra para trabalhar com arredondamento. Então, é prudente aí a gente seguir, e o detalhe principal aqui é procurar padronizarmos as nossas contas. Então, a primeira regra será a seguinte: se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo inferior a 5,
Basta então retirar os algarismos após o algarismo que queremos conservar. Por exemplo, quero arredondar 58,93497 com 2 casas após a vírgula. Então, vou marcar aqui, olha, o 93, as 2 casas após a vírgula. O último algarismo a ser conservado é o 3, beleza? Olha aqui, vamos pegar o 3. Então, eu vou olhar para o número que está depois deste 3. Ele é um número menor que 5, porque é o 4. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente desconsidero os algarismos após o 3. Fico com 58,93, beleza? Agora, se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo superior a 5, o que nós vamos fazer? Aumentar uma unidade a este último algarismo e retirar os demais. Olha, 93,58746 com 2 casas. Então eu pego aqui a segunda casa, eu tenho 8. Depois dele, eu tenho o número 7. 7 maior que 5. Então o que eu faço? No algarismo que eu quero conservar ali, eu vou adicionar 1. Então, fico com 93,59. Uma outra regra, se o último algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo igual a 5. Então, são 3 casos. Se o algarismo a ser conservado for ímpar, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retira-se os posteriores. Olha aqui, 667,4756. Então, com 2 casas, vou marcar aqui o 7. Observe que depois dele eu tenho o 5. Então, se o algarismo a ser conservado for ímpar, observe que o algarismo a ser conservado aqui, o 7, ele é ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou somar uma unidade ao algarismo a ser conservado e retirar os posteriores. Então, 667,48. Vou somar uma unidade aqui. Outro caso. Se o algarismo a ser conservado for par e ao algarismo 5 subsequente seguir-se pelo menos um algarismo diferente de 0, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retira-se os posteriores. Olha aqui, com 2 casas, 667,48. O algarismo a ser conservado é par, depois dele eu tenho o número 5 e depois eu tenho algarismos ali que são diferentes de 0, que é o caso 6. Então, com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar uma unidade aqui neste 8, 667,49. Para finalizar, se o algarismo a ser conservado for par e o algarismo 5 subsequente seguir-se somente algarismo 0, então não haverá modificação, somente retira-se os algarismos posteriores. Por exemplo, 667,4850 com apenas 2 casas. Então aqui, olha, marquei o 48, o algarismo a ser conservado é o 8, depois dele eu tenho um 5 e depois desse 5 eu só tenho 0. Então, simplesmente ignora aqui o que vem depois do algarismo a ser conservado, 667,48. Então aqui são regras de arredondamento. O que eu posso fazer também é trabalhar com o truncamento. Neste caso, aproximar um número por truncamento, ou simplesmente truncá-lo, nada mais é do que considerar os algarismos de suas casas iniciais e zerar, desprezar as casas finais. Por exemplo, truncar 667,4856 com 2 casas após a vírgula. Eu venho aqui, olha, 667,48. Vou truncar aqui com essas 2 casas, então não importa o que vem depois desse 8 aí, se é o 5, se é um número maior que 5, menor que 5, se o número ali a ser conservado é par ou ímpar, não importa.
Quero truncar com duas casas? Pego as duas casas e desconsidero o que vem para frente. Então, ficando com 667,48. Aqui no cálculo numérico a gente trabalha bastante com truncamento, ok? Sempre trabalhamos ali com 5, 6 casas decimais. E quando não se fala nada, fica aí a critério do cliente escolher a quantidade de casas. Mas aqui é uma observação muito importante. Sempre faça arredondamento ou truncamento somente no último valor trabalhado. Se você pega uma conta aí que vai ter umas 10, 15 operações matemáticas e você for truncando ou arredondando cada um dos números aí intermediários, lá embaixo o erro vai ser gigantesco. Então, sempre faça todas as contas com a maior quantidade de dígitos possível ali, seja na sua calculadora, seja no computador. Depois, somente o resultado final você arredonda ou trunca. Ok? Assim, nesta aula nós aprendemos ali o erro absoluto, o erro relativo e o erro aproximado. Nesse sentido, agora eu vou passar alguns exercícios para você fazer aí na sua casa. É importante que você leia o enunciado, pause o vídeo, faça o exercício aí, um rascunho, ok? Então vamos lá. Exercício 1. Suponha que você tenha a tarefa de medir os comprimentos de uma ponte de um rebite e que conseguiu 9.999 centímetros e 9 centímetros, respectivamente, ou seja, o tamanho ali que você mediu da ponte e o tamanho do rebite. Se os verdadeiros valores forem 10.000 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Então, a ponte tem realmente 10.000 centímetros e o rebite 10 centímetros. Calcule o erro absoluto de cada caso e o erro relativo. Bem tranquilo, só fazer a aplicação de fórmula. Exercício 2. Dado que f' de x é aproximadamente f de x mais h menos f de x sobre h. Aproximação aí para a derivada da função em um ponto, já trabalhamos com um exercício deste hoje. Se a função f de x for ln de x, calcule aproximações para f' de 1,8 utilizando 3 valores de h. Aqui serão 3 contas. A primeira, considerando h 0,1, a segunda 0,01 e a terceira 0,001. Então você vai ter 3 aproximações para a derivada no ponto 1,8. Aí você vai calcular o valor exato ali. Você tem a f de x dada por ln de x, então calcula a derivada. Quem é f' de x? Bem tranquilo. E aí calcula a f' de 1,8. Assim você vai ter o valor real e 3 aproximações. Com isso, você vai calcular o erro absoluto em cada caso. Bem tranquilo também de fazer este exercício. Terceiro exercício. Uma aproximação para a integral definida de a até b de f de x dx é dada por b menos a dividido por 2, que multiplica f de a mais f de b. Calcule a integral de 0 a 1 de e elevado a x dx analiticamente, moleza, e calcule uma aproximação. Vai calcular aqui utilizando a aproximação, ou seja, 1 menos 0 dividido por 2, que multiplica f de 0 mais f de 1, aonde a f de x é e elevado a x. Então você vai ter o valor exato, que vem do cálculo ali analítico, o valor aproximado, que vem pela aproximação, e aí com isso você consegue calcular erro absoluto e erro relativo. Apresente os resultados finais com truncamento na quarta casa decimal. Fácil de fazer. Último exercício. A derivada f' de x da função f de x pode ser aproximada pela função f' de x, é aproximadamente f de x mais h menos f de x sobre h, dada que f' de x é raiz cúbica de x ao quadrado. Calcular uma aproximação para a derivada e calcular o erro relativo, considerando h igual a 0,01.
Então são esses 4 exercícios, faça com calma. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, escreva um comentário aqui neste vídeo e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá! TunePocket.com